Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2013. Vamos falar de Libertadores de América, vamos falar da final do Campeonato Paulista, Santos e Corinthians, né? O Corinthians ainda com a cabeça inchada, daqui a pouco tem o Nando Lopes ainda repercutindo essa eliminação do Corinthians. E olha, o que eu ouvi hoje da Transamérica, o pessoal da Transamérica após o jogo, eu fiquei de cabelo em pé. Aliás, era tudo que eu gostaria de ter falado e não pude falar, infelizmente. Marina, além desses assuntos, quais os outros assuntos que vão compor esse nosso programa Rede Família Esporte? Boa noite, Guina. Uma boa noite a você. Realmente, né, esperamos agora que o Corinthians consiga, pelo menos, passar pelo Paulistão. Tomara, né? Vamos lá. E falando do Corinthians ainda, né, o Corinthians oferece o Parque São Jorge como garantia pelo Itaquerão. Acho que o único bem precioso, né, o Parque São Jorge, agora vai ficar como garantia do Itaquerão. Vamos ver o que vai acontecer, né? O TP bom, né? precisa ajudar isso, também. Né? O TP precisa ajudar a gente, né? Bom, enquanto isso, o pessoal pode participar do Cadê o operador de TP aí embaixo? Por favor, nos ajudem, por favor. Né? Aí vamos trabalhar, pessoal? Vamos trabalhar? Sexta-feira, vamos trabalhar, Renan? Vamos trabalhar, acorda a produção. Aê, acordou, menino? Pode... Prosseguindo, né? Continuando falando do Palmeiras. Do Palmeiras não, do Corinthians também, né? O Paulinho pode fazer o último jogo pelo Timão neste domingo. Será que isso pode acontecer de fato, Olha, Guina? pode, realmente. Uma tristeza, né? Mas pode acontecer sim, infelizmente. E o ex-goleiro da seleção, Valdir Pérez, é o novo treinador do Grêmio Maringá. Olha, Valdir Pérez, trabalhei com ele na Inter de Limeira, fui setorista da Inter de Limeira aqui. Valdir Pérez estava começando sua carreira na Inter. Uma pessoa boníssima, né? Gente boa pra caramba, eu acho que como treinador foi um belo de um goleiro. E como treinador, tomara que dê certo nessa sua carreira, que se estenda essa sua carreira. Tomara, estamos torcendo por ele. Guto Ferreira mantido no comando da Ponte Preta. Também polêmicas, né, em torno do Guto Ferreira, e agora ele vai continuar no cargo, independente de críticas de jornalistas, independente de manchetes que possam sair. Tinha muita gente já que não foi gostava decidido. do trabalho do Guto lá na Ponte. Aliás, a Ponte é um difícil também de trabalhar lá dentro, né? Ou ama-se ou odeia-se, né? Então é muito complicado, mas o Guto é um excelente treinador, já mostrou isso no Mojimirim, mostrou isso também na Ponte Preta, mas tomara que ele tenha uma sequência boa, né? Que a pressão lá dentro é muito forte. E falando do Grêmio, o Grêmio cogita rever nomes para tentar dar uma reajustada ali no orçamento agora para o segundo semestre, que é uma questão complicadíssima. Aliás, do Grêmio, o que né? gastou errado o Grêmio esse ano, né? Contratou dezenas de jogadores e muitos foram embora com salários pagos. Aliás, está uma festa, vai começar a cair aquilo lá no bolso do pessoal do Grêmio. Para ser paga essa conta, vai ter muita gente que vai ficar com a cabeça a prêmio, inclusive o técnico Vanderlei Luxemburgo. Também já deve está estar com a prestes a cabecinha sair, dele. já estão oferecendo muito para a cabeça dele lá. Exatamente, já querem que ele vaze o mais rápido possível, né? Essas e outras informações aqui no Rede Família Esporte, até às 8 da noite. Participe também no nosso Facebook, facebook.com/Rede Família Esporte. Tem o nosso e-mail também, esporte@redefamilia.com.br. Vale lembrar que se você perdeu alguma edição do Rede Família Esporte ou queira rever algum lance, você pode já visualizar ali no YouTube. Então é só digitar RF Esporte e você tem acesso ali aos programas que não assistiu ou os lances que queiram rever. Nando, boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença. Seja bem-vindo. O Nando, que é nosso comentarista, Nando Lopes, da Rádio Onda Livre de Piracicaba. Eu me enganei na semana passada, o senhor me corrigiu. Tá vendo? Deixei passar. O senhor me corrigiu. Aliás, Não, é um lugar que eu trabalhei também. É verdade, é um lugar que você trabalhou e por gratidão nós comentávamos. Mas o Nando, que é comentarista também da Rádio Onda Livre e comentarista do Rede Família Esporte, e quarta-feira não dormiu, quinta-feira amanheceu com a cabeça inchada, como todos nós também. Agora ainda repercute essa situação da saída do Corinthians da Libertadores do jeito que foi, Nando. Boa noite. Boa noite, Guina. Um abraço a todos. A pressão ainda não abaixou, né? E se nós vemos um retrospecto das atuações do Amarília contra times brasileiros em fases decisivas, podem contar aí. Foram muitas eliminações de times brasileiros na mão desse árbitro. Então, realmente, é lamentável. 6 times brasileiros, sobraram-se apenas 4. O Palmeiras foi garfado na noite anterior ao do Corinthians. E o caso do Amarília foi escancarado, né? Aliás, saiu no gramado do Pacaembu escoltado dentro de uma viatura da Rota. E você sabe, rapaz, que tem árbitro que acha que isso é a glória, né? Tem muitos árbitros que contam isso como se fosse um troféu. Como se fosse um troféu. Foi vergonhoso, repercutiu em toda a mídia, não só brasileira, como mundial.
E eu garanto para vocês, nunca mais ele apita um jogo do Corinthians. E também eu acho que times brasileiros na Libertadores, se quiser dar uma vetadinha nele, pode vetar. O Corinthians já fez isso, já vetou, o árbitro não apita mais jogos do Corinthians. E é estranho que o Corinthians aprovou o nome dele, né? Esse que é o mais estranho. Mas até aquele momento, Nando, é o melhor, era, né, até quarta-feira atrás, o melhor árbitro sul-americano, indiscutível. Isso não era indiscutível que ele era o melhor árbitro sul-americano. Era impossível, e eu quando falou em Amarília, eu falei, estamos lá tranquilo porque o Boca não vai fazer catimba, porque o árbitro do estilo Amarília, que é disciplinador, é um árbitro que não permite isso. Aí eu caí do cavalo, né? Antes tivesse vindo o Zé da esquina pitar. No primeiro lance foi preocupante. O lance do cartão amarelo no Sheik. A arrogância dele já foi preocupante ali. E aí todo mundo sabe o que aconteceu realmente. Foi lamentável. Lamentável no dia anterior também. Né? A eliminação do Palmeiras por erros de arbitragem também. É isso. Eles se incomodam em ver brasileiros aí disputando. Seria a quarta vez consecutiva. E seria não. Pode ser, né? Temos Atlético e Fluminense, um deles pode chegar à final. Mas se prepare você, torcedor do Galo, se prepare você, torcedor do Fluminense. Eles vão aprontar para um dos times brasileiros aí. Não, para um não, para os dois. Porque o time brasileiro não fica campeão da Libertadores esse ano, você pode ter 4 vezes campeão seguida, não fica. Pode ter certeza. Estamos falando agora para depois falar, já contou, já com a galinha nos ovos, o ovo já... Não, pelo contrário, estamos falando antes, brasileiro não fica campeão da Libertadores esse ano, 4 títulos seguidos, não vai deixar com que o brasileiro fique campeão esse ano, nem se for o Independente Santa Fé que eliminou ontem o Grêmio. Mas vai ser um outro campeão e não conte muito que o argentino também não deve ficar não, viu? Já com 6 títulos, já com 10, 12 no total, não sei não. Já por falar em Libertadores de América, né? O Grêmio foi até Bogotá, na Colômbia, enfrentar o Independente Santa Fé. O resultado? Mais um brasileiro eliminado da principal competição sul-americana. Veja. A equipe brasileira foi à Colômbia e perdeu do Santa Fé com gol do atacante Medina. Mesmo com a vitória do Grêmio por 2-1 no primeiro jogo em Porto Alegre, o time colombiano se classificou por causa do gol marcado fora de casa. O Grêmio se junta ao São Paulo, Palmeiras e Corinthians, também eliminados. Atlético Mineiro e Fluminense são agora os únicos representantes brasileiros que seguem na Libertadores. Tá aí, Nando. Mais um brasileiro. Agora, o menino que acabou entrando no lugar do Cris, né, defensivo. Ontem nós mostrávamos a entrevista dele. Na entrevista ele já dava amostras de que ele já estava meio preocupado com aquilo que poderia acontecer lá na Colômbia. E de deixar 4 zagueiros para trás num drible, né? Era muito problemático. A defesa teria que fazer falta, ou dar um bicão para frente, qualquer coisa. Não deixar um atacante fazer ali 4 dribles na frente da área antes de fazer o gol. A chegar junto, pelo menos, né? O mínimo no pode ser último feito, recurso, fazer o pênalti. Né? Não deixa ficar. Eles ficaram assistindo simplesmente o jogador entrar dentro da área e fazer o gol. O Grêmio está desclassificado. O projeto do professor Luxemburgo foi para as cucuia. E eu não sei se ele fica no Grêmio, não. Até porque não é fácil trabalhar dentro do Grêmio, não. Olha, mais uma falha da defesa, né? E quase se resulta no gol. E eu acho que o Grêmio é eliminado por uma equipe inferior a ele. Mas vou falar uma coisa para você, inferior, mas passa a ser a minha favorita para ser a campeã esse ano. Porque tá jogando um futebol certinho, sem problema, sem euforia, e um futebol jogando bem fora de casa, que é o mais importante. Hoje no Libertadores a gente pede para que os clubes joguem muito bem isso. Dentro de casa faz aquele feijãozinho com arroz. Fez o Dida trabalhar muito ontem, foi o melhor jogador do Grêmio, foi o Dida ontem, com no mínimo 4 defesas importantíssimas, evitou, né, que a derrota fosse maior. E olha, é o meu cotado a ser o campeão da Libertadores desse ano aí, o tal do Independente Santa Fé. Me parece que é caçula, né? Caçula, né? E o barco já arrumou encrenca lá hoje, já né? afundou o navio o barco, né? Parece que o casco dele rompeu. E entrou água no casco do barco. Tem palmeirense rindo à toa também. Mas lógico, né? Do jeito que saiu aqui, eu vou falar uma coisa pra você. O destino do Luxemburgo até segunda-feira vai ser decidido. Mas não vai, você não vai continuar no Grêmio, não. Você pode ter certeza disso. É mais um, né? Se juntar a Mano Menezes, que vai ficar na lista de treinadores desempregados. Bom tempo. Então. Até porque o mercado dele
aqui em São Paulo está saturado. Ninguém quer Não mais conquistou Luxemburgo, nenhum não. título, nada no Eu Grêmio também até acho. agora. O Mano ainda tem, né? Mercado porque é um bom treinador. Agora, o Vanderlei Luxemburgo, eu acho que até pelo tantos quilos de filé mignon que ganha, quase 800 mil por mês, é o fim da O conversa. destino de Luxemburgo agora é queda na sua carreira, é opinião, queda na sua carreira, e aí começar a disputar ali, né? Vai para um Sport, vai para um, né? Bahia, né? Que são times considerados médios, e esse deve ser o destino do Luxemburgo. Mas também que não teriam tanto dinheiro para pagar assim 700, 800 mil reais para um muito treinador caro. como esse. Vai ter que diminuir drasticamente aquilo que ganha. Ou, né, dar um tempo na carreira, se reestruturar, fazer cursos bastante, fazer clínicas em outros países, que a arrogância dele é muito para que ele possa fazer isso. Ele não vai dar palmatória, que ele precisa se reestruturar, que ele precisa estudar um pouco mais sobre futebol. Vamos ver, né? Depois de perder a partida de ida por 2-1 na Argentina, o Olímpia se recuperou. Dominou completamente o Tigre nesta quinta-feira e venceu por 2-0 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Vamos ver os gols? Tá aí então, aos 7 minutos do segundo tempo, após falha da zaga do Tigre, Barreiro aproveitou e abriu o placar. A pancada do tal do Barreiro, né? Pau! O goleirão também ficou só vendo onde ia passar. Após confusão na área, Argentina em disputa com Ortiz, Paparato joga contra a própria meta. 2-0 para o Olímpia do Paraguai. O Olímpia também, que é uma boa equipe, pelo menos tem tradição, né, na competição, não vinha muito bem, meio aos trancos e barrancos, só que nessa fase acaba crescendo um pouco mais. Ali já tinha pênalti, o cara tinha metido a mão na bola. Ali já foi a várzea. Ali foi a fase. Se o Amarília, ele manda deixar correr o jogo. Ah, né? é verdade. Ele vai corre, segue o jogo. E o Olímpia já foi campeão em cima do São Caetano, né? O título mais ganho da história de um time brasileiro foi aquela vez do São Caetano. E o problema do Olímpia é jogar lá no Paraguai, naquele estádio. Aquele estádio tem umas histórias fantásticas, né? É muito complicado jogar ali onde eles jogam. Defensores del Chaco. Ali é o Elivelto que diga, né? Uma pedrada na cabeça. E é muito complicado ali. E o Fluminense não vai ter vida fácil, não. Também acho. Vamos colocar então na tela os confrontos da Libertadores para que o público de casa possa ver como é que ficaram os confrontos dessas oitavas de final. Tijuana do México 2, Palmeiras 1, São Paulo 1, Atlético Mineiro 4, no confronto agregado 5-2, nossa, deu uma lavada que eu vou falar uma coisa pra você. 6-2, é o fim da conversa. E aí, os caras têm coragem de tirar sarro de nós, né? Quartas de final, então, Tijuana do México e Atlético Mineiro, o primeiro jogo lá no México e o segundo jogo na Arena aqui em Minas Gerais. Mas dá uma inveja esse pedaço aí. É verdade. Boca Juniors 1, Corinthians 1, no confronto agregado, né? 2-1 pro Boca Juniors. News Old Boys 2, Vélez Sarsfield 1. No confronto agregado 3, né? 2-2, mas por ter feito o gol fora de casa, o News Old Boys acabou vencendo. E por isso mesmo, Boca Juniors e News, né? Um confronto argentino para saber quem vai ser o classificado. E também Real Calhaço do Peru 1, Nacional do Uruguai 1, né, 0 e 1-0, mas no confronto dos pênaltis acabou o Real Calhaço ganhando do Peru e ganhando do Nacional do Uruguai por 4-1. E Grêmio 0 nesse segundo jogo, Santa Fé, Independente Santa Fé 1, o confronto Real Calhaço e Santa Fé enfrenta. Acho que esse é o confronto mais tranquilo que tem, né? Mais sossegado. Mais né? sossegado. Depois também nós teremos Fluminense, que venceu o Emelec por 2-0. Vai enfrentar o Olímpia, que venceu o Tigre também por 2-0. Iguaizinhos os placares, né? Perderam por 2-1 e depois venceram por 2-0. Fluminense e Olímpia jogam o primeiro no Rio de Janeiro e o segundo decisão lá no Paraguai. O Defensores del Chaco. O Tigre é aquele, né? É aquele argentino, mas ele ele mesmo. conseguiu fazer 2 jogos e voltar, pelo menos no segundo tempo. Justamente. Já é uma evolução esse Muito. ano, muito evoluiu demais. Eu também concordo contigo, já é uma evolução. Porque Já estamos concordando muito. O que gosta, tá na hora da gente brigar um pouco, né? pouco. Mas não dá, se é corintiano também sou, vai ser difícil, gente. Os Aliás, quatro os do três, time né? pra brigar, né? Eu nunca vi um programa tão corintiano, ó. A apresentadora é corintiana, o apresentador é corintiano, o comentarista é corintiano, o câmera é corintiano. É só ter um traço no argentino ali, o inferno, viu?
torço pro Falar com River, você. né? Bom, tem um... Não, mas ainda bem é melhor. Se tivesse pro Boca, você acha que estaria aqui hoje? Mas o Eu River teria também- jogado daqui de cima Mas já. o River também eu tenho algumas péssimas lembranças. É, tem, né? 2005 a gente ganhou de Olha lá. vocês. Aí. Olha lá, eu sabia disso, eu sabia que ele Sabia, ia. não pode Não, não cutucar, pode cutucar, porque é o raça mesmo. Ah, louco. O que você falou aí, ô? 2005 a gente ganhou de vocês. Você lembra? É a segunda divisão? Vocês também estiveram na segunda divisão, tá falando o quê? É, nós tivemos, mas Vai voltamos. estar embaixo da minha sogra, Gepeto. Hoje nós somos o melhor clube do se país. Vocês são o melhor clube do Gepeto. país hoje? Gepeto. Vocês É, também ô. estiveram na segunda Teves. divisão. Oi? Teves. Vocês vão ser campeão argentino esse ano ou tá difícil? Hoje, vamos ser campeão do Que campeonato argentino. É o News Old Boys? Tá News Old em Boys e primeiro, né? Lanús. Lanús, né? É o Lanús, né? O News e Lanús? Sim, os E três. vocês estão em que posição? Os três estão com 13 pontos. Ah, é? Sim. O Ah, então dá pra vocês ser campeão ainda. Claro que sim. O Vamos ser líder lá é o campeão. Lanús, que é uma espécie de Flamengo de Guarulhos na Argentina. É, Mais ou Flamengo de menos Guarulhos, é. Só tem o nome do Flamengo, só Guarulhos, né? É. Agora, e os bosteiros? Os bosteiros estão lá embaixo? O Bosteiro está lá embaixo, tá? Ele praticamente está deitando na fumaça. Tomara que deite, meu cambada sem vergonha. Sem vergonha. Direito. Vamos falar então da suspensão da Marília, né? Eu vou falar pra você, cada vez que eu eu lembro, mas me dá um ódio mortal, né? O Corinthians foi eliminado da Libertadores na última quarta-feira no Pacaembu. E o trio de arbitragem também poderá deixar a competição. Para o assessor da Comebol, Carlos Benítez, o trio paraguaio formado pelo árbitro Carlos Amarília e os auxiliares Rodney Aquino e Carlos Cáceres causaram fatos lastimáveis. Isso não somos nós que estamos falando, hein? Diretor de arbitragem da Comebol. Veja. A Comebol vai analisar a atuação de Amarília e seus dois auxiliares no jogo em que o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Um assessor da Confederação Sul-Americana confirmou que o trio pode ser suspenso. O Corinthians alega que foi prejudicado com a anulação de 2 gols e de um pênalti não marcado. O diretor de futebol do Corinthians, Roberto Andrade, disse que Amarília apitou o jogo sob encomenda e deveria estar preso. Afirmou ainda que o árbitro merecia apanhar na cara. Exagerou um pouco, que violência não leva a nada. Mas foi bom, deveria mesmo. Roberto Andrade falou tudo e falou bonito. Porque um homem que se sujeita a fazer isso não é homem de verdade, tá? Não sei o que você pensa, Nando. Eu acho que a gente não incita a violência, mas se sujeitar a fazer esse tipo de situação aí, mancha a imagem de um árbitro que era considerado o melhor árbitro da Sul-Americana e agora, em troca de uma partida como essa, onde ele poderia se sagrar consagrado, aumentar a popularidade dele, não, preferiu jogar a índole dele na lama, praticamente. Né? Porque é burro, né? Até porque estamos à beira, às portas de uma Copa do Mundo. Verdade, dificilmente vai pra lá. Hein? E se dificilmente. vier também aqui, aí o bicho vai pegar pra ele se ele vier aqui. Viu? Muita gente pode estar dizendo, estão falando porque foi o Corinthians. Não. Não. Qualquer time brasileiro que tivesse sido prejudicado dessa forma seria uma vergonha. O que aconteceu lá, fazia muito tempo que a gente não via um caso desse. A não ser, né, do seu Edilson Pereira de Carvalho, daquela gangue que tinha uns anos atrás aqui. Agora, viu, o que me preocupa, Guina, é o seguinte, ele vai ser julgado pelo pessoal da Comebol. E ali todos eles falam castelhano. Esse é o problema. Justamente. Nada contra os castelhanos, nada com... E é lá do Paraguai, né? Esse que é o problema, a né? sede da Comebol fica lá. Então é muito complicado. Era a mesma coisa que um árbitro daqui, o CNM, ser julgado pela CBF por algo que ele fez por algum time sul-americano. É realmente muito estranho. Eu acho que não vai dar muita coisa para ele não, mas que deveria. Por causa disso, ele ser julgado lá em Assunção, lá no Paraguai, a entidade é lá no Paraguai, ele é paraguaio e não vai dar nada. Mas para mim ainda nada me tira da cabeça que, por ser uma situação paraguaia, aquilo que aconteceu lá com o Kevin, a morte do menino, teve tudo a ver, já era muita coisa a Comebol já queria excluir o Corinthians da Libertadores aquela vez, a pressão foi muito forte para não deixar acontecer isso. Eles já queriam ter excluído o Corinthians por causa daquele fato, e eu acho que essa encomenda foi muito mais por parte da Comebol do que por outras situações. O Amarília deu sorte. É porque ele entrou no Camburão, os 3 policiais do Camburão não eram corintianos. Se fosse... Aí tava na roça. Ele teria tomado tanto sopapo que eu ia falar pra você uma coisa. Vamos falar da final de domingo, né? Se o Corinthians tenta amenizar a desclassificação na Libertadores com o título do Paulista, o Santos tenta convencer a torcida levantando a taça do Tetra, já que o futebol apresentado pelo time na Vila
tem deixado a desejar. Veja. O Santos joga nesse domingo a chance de ser tetracampeão do Paulista e conta com um bom retrospecto dentro de seus domínios. A gente se concentra no hotel, cada um tem seu quarto. Você chega, você conhece o estádio, você conhece o gramado. A gente se sente muito à vontade de jogar na Vila, a confiança aumenta. É um campo muito gostoso de se jogar, que dá muito prazer e acho que é mais esses detalhes assim que fazem a diferença, porque todo mundo gosta de estar em casa e a gente espera ser feliz mais uma vez. A equipe da Baixada não acredita que o Corinthians vai entrar pensando em se defender e espera contar com a força da torcida para esse difícil duelo. Você conhece a torcida é muito perto do campo, isso nos ajuda. A maneira que eles vão jogar a gente não sabe, a gente conhece os jogadores, sabemos que é uma equipe forte, uma equipe que tem ótimos jogadores e que a gente não acredita que vai vir só marcar, que vai vir jogar. Belíssimo goleiro, hein? Santos, se depender só dele, tá bem, porque que goleiraço, viu? Tá numa fase maravilhosa. Vamos colocar a escalação do Santos aqui, né, pro público que tá em casa, o torcedor do Santos, saber o que o técnico Muricy Ramalho pensa para essa partida decisiva, onde se define quem será o campeão paulista de 2013. O Santos no 4-4-2 com Rafael, Bruno Pérez ou Galhardo, essa é a grande dúvida, né? Bruno Pérez e o danado do André e do Miralles está aqui também, né? É o fim da conversa. O Muricy já tá com o saco cheio dos dois, logo ele aparece com alguém diferente aqui e deixa os dois fora do time. Então, Bruno Pérez ou Galhardo, do Dracena, Durval e Léo, René Júnior e Arouca, os dois volantes, Cícero e Felipe Anderson, Neymar e André ou Miralles. Está aí então, Nando, o time do técnico Muricy Ramalho para domingo. O Montilho não joga, né? Até porque ele se contundiu, mas não está reeditando o que ele fazia no Cruzeiro, né? E é o que o Muricy tem nas mãos. Ele tentou corrigir o erro no segundo tempo da partida no Pacaembu. E que erro, hein? Exatamente. Conseguiu, o Santos voltou a jogar bola no segundo tempo e o gol que o Santos fez realmente deixou em aberto essa segunda partida em Santos. Jogar em Santos, na Vila, realmente é muito complicado. É a casa do Santos, é um alçapão. Quem já esteve na Vila, quem já fez jogo na Vila, sabe como que é difícil jogar ali. E não pode se pegar o menino inspirado, aí a coisa complica realmente. Aquele gol que o Santos fez realmente complicou a vida do Corinthians e vai ter muito trabalho e a decisão está em aberto ainda, na minha opinião. Vamos ver, né? Eu já penso um pouco diferente, mas vamos. Ganhamos no ano passado deles lá no gol do Sheik, né? E o Santos histórico contra o Corinthians e não jogar tão bem assim, mesmo jogando na Vila. Se o Corinthians jogar do jeito que jogou, que vem jogando, e jogou contra o primeiro tempo contra o Santos mesmo, dificilmente a gente vai ter uma situação complicada. Eu acho, mas o Corinthians teve espaço no Pacaembu, né, pra jogar, né? Teve. Mas vai ter a Vila também. A Vila é um pouco diferente. O Santos vai ter que vir pra cima. Nós vamos brigar, que beleza. O Santos vai ter que vir pra cima, Nando. O Santos vai dormir em berço esplêndido. Vai segurar o Corinthians defensivamente. Vai ter que vir pra cima. E o Corinthians atacado abre muito espaço defensivo e o Corinthians quer isso. E o Corinthians deve entrar com o pato pra domingo, hein? Aqui tá na hora também, né? Tá na hora também, né? Porque o cara entra, modifica a partida, né? Ele foi furar aquela bola também lá. Pelo amor de Deus. Tava pensando no que aquela hora, né? Eu tava pensando na namorada. Eu meti o pé, quase machuquei meu pé. Então. Também que o senhor não. Mas acho que ia estar com a patinha machucada, igual o Gerson. Após a eliminação na Libertadores, né, o Corinthians perdeu a chance de continuar crescendo na mídia internacional. E também muito em premiações, caso chegasse à final ou mesmo conquistasse o bicampeonato. Veja esse histórico. A eliminação precoce na Libertadores não significa apenas que o Corinthians não será bicampeão. Os prejuízos vão além, muito além do campo de jogo. O Corinthians perde visibilidade e a chance de dar sequência ao projeto de expansão internacional de sua marca. A eliminação nas oitavas de final da Libertadores implica também numa perda enorme de arrecadação. Só com bilheteria nos seus jogos como mandante nas quartas, na semi e numa possível final, o Corinthians vai deixar de acumular cerca de 8 milhões de reais. Outros 10 milhões e 200 mil viriam diretamente da Conmebol, caso o Corinthians conquistasse o título.
Bem, agora resta ao Corinthians esquecer os prejuízos e se concentrar na decisão do Campeonato Paulista contra o Santos na Vila Belmiro. É inaceitável o que aconteceu no Pacaembu, mas de qualquer forma a vida segue e a gente tem que focar no Santos para que a gente possa ter um bom desempenho e conquistar o título paulista. Ainda bem, os jogadores são extremamente experientes e eu acho que isso não deve abalar, não, justamente por essa experiência do Corinthians. Vamos para encerrar esse primeiro bloco, vamos colocar a escalação do Corinthians aqui também para que a gente possa matar esses comentários hoje, né? Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Romarinho, Danilo e Emerson Sheik e o Guerreiro à frente. Essa é a possível escalação, mas eu ainda acho que no lugar do Romarinho deve pintar Alexandre Pato. Ele não vai cometer esse erro de deixar Alexandre Pato no banco. Você tem uma informação do Paulinho? Olha, o Paulinho dá seus últimos passos pelo Corinthians. Jogador e clube admitiram, oficialmente, que ele não continuará mais no timão após a Copa das Confederações. A decisão do Paulistão, na verdade, agora, do Santos e o timão na Vila Belmiro, pode ser, na verdade, o último jogo, até o jogo de despedida do Paulinho, Ele tinha recusado a proposta de 15 milhões de euros do Inter de Milão no fim de janeiro. Paulinho reforçou que gostaria de ir para a Europa no meio desse ano e a diretoria prometeu não se opor à decisão do jogador. Hoje o Corinthians espera 20 milhões de euros, que são cerca de 52 milhões de reais, para liberar o Paulinho. E eu acho ainda pouco ainda. Um jogador pouco como também. esse vale muito mais. Também acho pouco pelo Paulinho. Agora a questão de prejuízo aí, Guina, o prejuízo todo mundo tem, né? Todo time eliminado da Libertadores vai ter prejuízo. Você tem que recompensar isso de alguma outra forma, gerar receita de alguma outra forma. Não é só o Corinthians que perdeu, que perde esse dinheiro. Todos perdem. Todos os times, ontem o Grêmio também deixou de ganhar. Então não é só questão do Corinthians, não. Os outros times também perdem. Cabe ao Corinthians e cabe aos outros times, e o Corinthians é mais fácil rever esse dinheiro de uma outra forma de receita. Sem dúvida nenhuma. Vamos à nossa primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta, após os comerciais, trazendo muito mais informação a você.